Hoje eu vou gravar um vídeo com a proposta de olho preto, mas com colorido junto, né? A gente sempre vê bastante olho preto, o clássico, né? O olho preto esfumado, né? O smokey eye, mas eu vou fazer ele com um leve toque colorido. Então nós vamos fazer um pouquinho diferente esse tutorial, tá? Eu já tô com a sobrancelha feita e a pálpebra preparada. A gente já tem um vídeo aqui no canal explicando como é que faz isso, então a gente já começa com essa parte pronta para agilizar um pouquinho. Então a gente vai começar, né, fazendo já a parte de esfumar o côncavo, né? Fazer o esfumado do côncavo para preparar o olho com a cor que nós vamos usar como base. A gente pode fazer esse colorido, já que a gente vai fazer um olho preto colorido, com qualquer cor. Dá para fazer com azul, com verde, com rosa. Eu vou fazer ele com um leve tom avermelhado, puxado para o rosa. Então eu vou começar esfumando o olho, né, fazendo o esfumado do côncavo com um vermelho. Eu vou pegar aqui esse vermelho, né, que é um blush, mas pode ser usado como sombra, e vou esfumar. Então vou fazer o esfumado de todo o meu côncavo, toda essa borda do côncavo, com essa sombra vermelha. Então, ó, como vocês viram, né, na imagem, eu fui esfumando todo o côncavo, fui subindo com movimentos circulares de vai e vem até próximo aqui, ó, a sobrancelha, mas sem chegar na sobrancelha, ó. Venho aqui bem próximo, sem chegar na sobrancelha. Aí eu venho e nessa área aqui da linha do côncavo eu dou uma intensificadinha. Só aqui que eu ponho um pouquinho mais de sombra e deixo um pouquinho mais forte. Então eu usei a mesma sombra, né, para fazer aqui. Eu deixo um pouco mais forte nessa linha e vou clareando ela até a linha da sobrancelha. Para deixar ela mais suave perto da linha da sobrancelha, eu vou pegar uma sombra clarinha, né, branquinha. No caso aqui eu vou pegar a sombra branquinha, ó, e vou esfumar essa borda aqui perto da linha da sobrancelha com a branquinha. Então esse é o esfumado base do olho, bem simples, bem fácil de fazer. Vou fazer nesse outro olho aqui, aí eu volto pra gente continuar a parte do olho, fazer o segundo passo. Pronto, o segundo olho feito, então agora vamos pro segundo passo. Aí o que eu vou fazer, então, próximo passo? Eu vou pegar um primer de sombra, tá? Pra fixar a sombra preta no meu olho. A gente, às vezes, algumas pessoas usam potencializador de sombra, lápis de olho, delineador. Esse aqui eu quero fazer uma proposta um pouco mais simples, então a gente não precisa fazer alguma coisa assim muito elaborada. Um primer de sombra de qualidade, uma sombra preta bem pigmentada já faz essa função. Então eu vou pegar o primer de sombra, só um tiquinho, e vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel. Aí com esse primer de sombra levemente úmido ainda, então eu vou pegar a minha sombra preta com um pincelzinho desses de espuminha, de depositar a sombra, de aplicar a sombra, e vou aplicar a sombra em cima desse primer. Eu vou depositar com toquinhos, encostando a sombra, assim, depositando, sem esfregar e sem esfumar. Então eu vou pegar aqui, ó, raspando, né, na minha sombra preta e depositando na minha pálpebra, até colar e deixar essa pálpebra móvel, só a pálpebra móvel, bem pretinha. Aí depois, então, a gente vem com o mesmo pincel de esfumar, que a gente tinha feito a esfumada do vermelho, sem nada, sem produto nenhum no pincel, tá? E eu vou esfumar essa borda do preto aqui, né, até onde eu subi com o preto,
e esfumar essa bordinha do preto para ela mesclar com o vermelho. A princípio eu vou fazer então sem produto nenhum no pincel, só para dar uma leve esfumadinha. Toquinhos e batidinhas, tá? Não vou esfregar muito não, para não tirar o produto. Porque se eu ficar esfregando, eu vou tirar o produto. Tá? Note que eu não subi muito o preto. Se eu subir ele muito, aí a hora que eu começar a fazer esse negócio, eu vou trazer o preto até lá em cima, tá? O máximo que eu subo esse preto colando é até a minha linha aqui do afundadinho. Aí depois que eu dei dessa leve esfumadinha, eu limpo bem meu pincel para tirar um pouquinho do preto que pegou aqui. Pego mais um pouquinho da sombra vermelha, pouquinho, tiro o excesso e faço de novo esse esfumado com a sombra vermelha. Eu tenho que tomar bastante cuidado para fazer esse movimento aqui de esfumado só em cima da linha da divisão aqui onde está o preto. Porque se eu subir um tiquinho o pincel, eu vou levar o preto para cima e ele vai subir muito e vai chegar lá perto da minha sobrancelha, aí vai ficar feio, vai ficar aquele pretão no olho, onde vai aparecer um soco no olho. Porque ele já vai subir naturalmente conforme eu for fazendo os trabalhados. A gente vai ver que ele vai acabar subindo um pouco. Se eu perceber que ficou muito baixo, eu consigo subir um pouquinho, pegando um pouco de sombra, trabalhando e esfumando. Mas se eu subir demais, aí eu não tenho como eu limpar e como abaixar o preto. Então eu tenho que ir bem devagarzinho nesse processo aqui, para tomar cuidado para não subir demais o preto. Subindo com... Aí eu vejo, tô com o olho aberto, ó, o preto não subiu quase nada, então aí eu subo um pouquinho. Bom, então, ó, eu achei que o preto ele não subiu tanto que devia subir. Então, eu vou precisar pôr um pouquinho mais de preto. Se eu for usar esse pincel aqui, ele é muito gordinho, eu for tocar ele aqui, pode ser que eu suba mais do que devia. Então, eu vou usar um pincel de esfumar mesmo, para depositar um pouquinho mais de preto, um pouquinho mais para cima. Só que nesse caso, eu vou usar um pincel, ó, de esfumar um pouquinho menorzinho do que o que eu tava usando, para não subir muito, porque daí, senão, para não espalhar muito preto. E geralmente eu gosto de ter um pincel só para preto. Eu deixo um pincel assim de um tamanho médio, não muito grande, não muito pequeno, e um pincel separado só para trabalhar com preto. Então eu vou pegar um pouquinho da sombra preta e vou depositando e já esfumando ela. Aí eu consigo subir ela mais um pouquinho até onde eu quero. Mas por ser um pincel menorzinho, eu tenho um controle maior até onde eu quero subir. Não subo demais, tenho um controle maior. Agora eu preciso esfumar então de novo aqui, porque tá bem marcado aqui ainda a divisa do preto, do vermelho, onde ficou aqui, e o vermelho pro clarinho. Só que para fazer essa esfumada, esse pincel já tá sujo e sombras coloridas, pigmentadas, elas pegam no pincel e é difícil a gente ficar limpando no guardanapo e tal. O ideal então é a gente vir com um terceiro pincel limpinho para fazer essa parte de esfumar aqui, ó, sem produto nenhum, e aí a gente consegue fazer essa transição de cores e esse esfumado com o pincel limpo, porque daí ele não tem produto nenhum e ele não vai acrescentar a cor, ele só vai fazer a mesclagem dessas sombras que já estão aqui e deixar um produto um pouquinho mais suave. Aí ficou bem suave. Como eu falei, né, eu queria fazer esse olho vermelho com rosa, uma mesclagem de vermelho com rosa. Eu usei por enquanto só vermelho. Aí para finalizar esse esfumado, então eu vou pegar um tom de sombra rosado, um tom de sombra rosa, com um pincel, aí nesse caso pode ser o pincel que já tá com um pouquinho de vermelho, vou pegar um tom de sombra rosa, tom de sombra rosé, e aplicar aqui
divisão. Ele vai dar mais uma intensificada na cor e vai dar um tom leve rosado aqui. Aplico, aí eu volto com o pincel limpinho e esfumo. E aí a parte então de cima do olho tá praticamente pronta, tá vendo? Ficou um degradê de preto. Se eu quiser intensificar um pouquinho mais o preto, ele ficou um preto mais suave. Eu posso vir com um pouquinho mais do primer de olho, deposito aqui por cima do preto de novo com batidinhas, ó. Só na pálpebra móvel. Do meio para baixo, não vou subir muito. E venho de novo com o pincel de espuminha e deposito mais um pouquinho, colo mais um pouquinho da sombra preta aqui para intensificar esse preto só na pálpebra móvel, sem chegar na divisa ali da pálpebra móvel com a pálpebra fixa, onde estava esfumado. Agora eu vou finalizar o outro olho, daí eu volto para fazer a pele e fazer a parte de baixo. Pronto, então o segundo olho concluído, né? Vamos finalizar a pele e fazer a parte de baixo do olho. Então, como o olho preto ele sempre suja um pouquinho aqui embaixo, por isso que a gente faz o olho preto primeiro. Aí a gente vai limpar aqui o pouquinho da sombra preta que caiu. Né? Parece que não, mas sempre cai, né? Sempre suja bastante aqui embaixo. Limpando com um tônico. Pode ser com demaquilante, tá? E aí, reidrata então essa parte da parte de baixo. Então, depois de reidratar aqui a área dos olhos, eu aguardo uns minutinhos para que a pele absorva essa hidratação. E aí eu vou fazer então a minha pele. Como o olho é um olho bem marcante, um olho bem destacado, eu quero fazer uma pele um pouquinho também bonita, uma pele bem destacada. Eu quero fazer uma pele com um efeito um pouco mais glow. Eu vou usar uma base mate para que a pele fique mais sequinha, para que não tenha oleosidade. Mas para dar o efeito glow, então o que eu vou fazer? Eu vou usar um iluminador por baixo por baixo da base, para que essa pele fique então com efeito glow. Às vezes a gente pode misturar esse iluminador no primer para dar esse efeito, né, de glow. Mas eu quero dar um glow bem potencial, assim, bem aparente mesmo, então eu vou pegar o iluminador e vou passar direto o iluminador na pele. Então eu vou pegar um iluminadorzinho bastão, passar ele aqui e vou passar ele direto no meu rosto, nas áreas que eu quero que ele fique bem glow mesmo. A hora que eu tô passando assim, fala assim, nossa, vou ter aparecendo, né, a pessoa cintilante, né? Mas não, depois que eu passar a base, que a base é mate, ela vai tirar esse brilho mais forte e vai deixar só um glow suave que vai aparecer por baixo da base. E aí, vou fazer a aplicação da base e o resto da pele. E em algumas áreas do meu rosto onde eu vou querer um pouquinho mais de cobertura, porque como o olho é um olho bem marcante,
essa pele eu tenho que fazer ela um pouquinho mais caprichada também, não dá pra fazer uma pele muito levinha, senão ela vai destoar dos meus olhos, né? Então eu espero ela dar uma secadinha para poder fazer uma segunda camada em algumas áreas onde eu quero um pouquinho mais de cobertura, que é aqui na região dos olhos, o centro do rosto no geral. Então, usando uma base que construa a camada, eu consigo aplicar então uma segunda camada de base nesses pontos específicos em que eu quero dar um pouquinho mais de cobertura, que é aqui o centro do meu rosto. Então, base aplicada, a gente vê que ela dá uma cobertura boa, mas ela continua aparecendo aquele glow do iluminador por baixo, mas sem ficar aquele brilho excessivo, né? Ficou só um glowzinho. E aí, então, eu vou fazer o resto da pele, né? O contorno, o blush, o resto da preparação de pele e finalizar aqui a parte de baixo dos olhos. Com a pele finalizada, então eu vou fazer a parte de baixo dos olhos. Aí eu vou pegar então um lápis de olho, um lápis preto, e vou pintar com o lápis preto a minha linha d'água todinha, bem pintadinha. Borrando um pouco para fora. Feito isso, eu pego um pincelzinho de sardinhas curtas e vou dar uma esfumada nessa borradinha que deu para fora, né, nesse lápis preto, aqui na rente a raiz dos cílios. E aí, para selar esse lápis que eu passei aqui embaixo, porque se eu deixar assim, ele é um produto cremoso. Aí o que vai acontecer? Com o tempo, por ser um produto cremoso, ele vai acabar escorrendo, ele vai acabar marcando as linhas de expressão. Então eu preciso selar. E aí, como em cima eu usei uma sombra colorida, eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Eu vou pegar a sombra colorida que eu usei em cima e vou esfumar a borda desse lápis aqui embaixo com a mesma sombra colorida para dar um tonzinho colorido aqui embaixo e já selar esse lápis para deixar ele bem seladinho e não borrar embaixo. Então eu vou pegar um pincelzinho lápis, né, de pontinha lápis, vou pegar a sombrinha vermelha que eu usei em cima e vou esfumar bem em cima desse lápis aqui. Então, aí ele ficou, ó, apareceu levemente o colorido do vermelho, eu posso pôr um pouquinho mais aqui embaixo, ó, para aparecer mais. E selou, ficou pretinho embaixo também, igual estava pretinho em cima. Agora eu vou fazer esse olho aqui, e depois eu volto para os efeitos finais. Segundo o olho finalizado, aí os acabamentos finais, né? Então a gente dá aquela esfumadinha aqui no cantinho, e como a gente fez a pele depois, sempre fica, às vezes, uma falhadinha aqui no canto. E o iluminador, como a pele já tá bem glow, tá aparecendo por baixo, nós vamos pegar só um pouquinho de iluminador e passar aqui para dar mais aquele efeito bonito. Máscara de cílios. Para fechar então o batom. Como a maquiagem já tá uma maquiagem potente e tal, a gente pode colocar um batom nude, mas como eu gosto de pá, eu vou colocar um batom vermelho. Então, o batom aplicado, maquiagem pronta,
E é isso aí. O batom, é lógico, eu coloquei um vermelho porque eu quis fazer um destaque para combinar com os olhos, mas o batom fica a critério de quem está usando a maquiagem. Pode ser um nude ou qualquer outra cor que fique ornando com o tom dos olhos. Eu usei um batom vermelho líquido. E a maquiagem é essa aqui. É um olho clássico, um preto clássico com um tom de cor. A gente poderia ter usado qualquer outra cor além do vermelho. Podia ter usado um tom de verde, um tom de azul, a gosto de quem está fazendo, né? Eu gostei de usar um vermelho puxado para o rosa, que é uma cor que eu gosto de tons quentes. Espero que vocês tenham gostado, que possam ter aprendido alguma coisa. E quem estiver assistindo, deixa um like aí, faça comentários, dê sugestões de tipos de maquiagem que vocês querem ver, tutoriais e ideias para os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima!